A noite está escura e silenciosa ao longo de um trecho remoto de ferrovia, bem no interior do território ocupado pela Rússia. De repente, um som baixo e zumbido quebra o silêncio. Esse som vai ficando mais forte, até que uma pequena forma aparece no céu. É um drone FPV ucraniano, um avião pequeno, rápido e ágil, controlado por um piloto a quilômetros de distância, que enxerga o mundo pela câmera montada no nariz do drone. O alvo dele é um trem longo, lento, uma espécie de serpente escura cortando o interior do país. Mas esse trem não leva passageiros. Ele está carregado de combustível. Milhares de litros de gasolina e diesel destinados à máquina de guerra russa na linha de frente. O drone mergulha, e o operador faz pequenos ajustes, mirando em um vagão-tanque específico. O impacto é imediato e catastrófico. Um clarão atravessa a escuridão, seguido de uma explosão ensurdecedora. O vagão-tanque se transforma numa bola de fogo, com chamas pulando a centenas de metros no ar. O fogo se espalha rápido para o próximo vagão, depois para o outro, criando uma reação em cadeia de explosões que destroça o trem. O céu da noite fica laranja, visível a quilômetros de distância. O trem para. Sua jornada termina ali. O que antes era uma artéria vital da logística militar, agora é só um amontoado de metal retorcido e queimando. Isso não é cena de filme, é uma nova e comum realidade da guerra. Esse ataque único faz mais do que apenas destruir um trem. Ele envia uma mensagem poderosa. Mostra que nenhum lugar está seguro para o exército russo. Mesmo longe da linha de frente, bem dentro do território que controlam, suas linhas de suprimento mais críticas estão vulneráveis. O ataque não foi feito por um míssil caro ou um bombardeiro, mas por um drone pequeno e relativamente barato. Esses drones se tornaram uma arma definidora do conflito, mudando a própria natureza do combate. Eles são uma ameaça constante, que muda o jeito como soldados vivem, se movem e lutam, criando um novo campo de batalha onde o céu está sempre observando. O trem em chamas é símbolo de uma estratégia mais ampla. A Ucrânia adotou a guerra com drones numa escala sem precedentes. Esses pequenos aviões controlados remotamente são usados para tudo, desde localizar posições inimigas até lançar granadas sobre soldados. O ataque ao trem de combustível faz parte de uma campanha maior para enfraquecer a capacidade russa de fazer guerra, atingindo sua logística. Ao mirar no combustível e nos suprimentos que o exército precisa para funcionar, a Ucrânia está, aos poucos, desgastando a máquina militar russa. É uma guerra de 1000 cortes, e cada ataque de drone contribui para um quadro maior de interrupção e desgaste. O incêndio espetacular do trem destruído é só a parte mais visível da história. O dano real vai muito além, se espalhando por todo o sistema militar russo como uma onda de choque. Aquela explosão é o início de uma cascata de problemas. A perda daquele combustível significa que tanques, veículos blindados e caminhões em algum lugar da linha de frente não vão conseguir se mover. Uma unidade que planejava um ataque pode ter que cancelar tudo. Uma posição defensiva pode ficar sem os suprimentos necessários para se manter. A destruição de um trem cria um gargalo logístico que afeta dezenas de unidades e milhares de soldados. Esse é o centro da estratégia ucraniana com drones: atacar o sistema, não só os soldados. O exército russo é uma organização enorme que depende de um fluxo constante de suprimentos. Precisa de combustível para os veículos, munição para as armas e comida para as tropas. Esse fluxo é como o sangue do exército. Se você consegue interromper, o exército começa a enfraquecer. Os drones funcionam como uma infecção persistente nesse sistema, causando bloqueios e desacelerando tudo. Eles não estão só explodindo coisas, estão criando caos e incerteza em todos os níveis da estrutura de comando militar russa. Imagine como uma fábrica gigante. Se uma máquina quebra, pode parar toda a linha de produção. Ao atacar trens, a Ucrânia está quebrando uma peça-chave da fábrica de guerra russa. Mas os ataques não param aí. Se um caminhão consegue ser abastecido com o pouco combustível restante,
Vira alvo assim que entra na estrada. Drones patrulham as rotas de suprimento, caçando qualquer veículo que se mova em direção à linha de frente. Até mesmo um soldado tentando carregar uma caixa de munição de uma trincheira para outra está em risco. A pressão é constante e acontece em todos os lugares ao mesmo tempo, tornando tarefas simples incrivelmente perigosas e complicadas. Essa estratégia força o exército russo a viver em modo de crise permanente. Em vez de planejar ofensivas, os comandantes ficam tentando descobrir como levar um único barril de combustível para um tanque parado. O tempo e a energia gastos para lidar com esses problemas causados pelos drones são recursos que não podem ser usados para lutar de verdade. Isso desgasta o moral das tropas e a confiança dos comandantes. O fogo do trem é só um sintoma de um problema muito maior, que está adoecendo devagar todo o esforço de guerra russo, tornando-o lento, ineficiente e vulnerável. A ameaça do drone ucraniano não está limitada a um lugar ou momento específico. Ela é uma presença constante, um olho que tudo vê no céu, pressionando todos os níveis do exército russo. Do general mais alto ao recruta mais novo, ninguém escapa. No nível estratégico, generais e planejadores agora precisam se preocupar com seus ativos mais profundos e seguros. Drones de longo alcance podem voar centenas de quilômetros dentro da Rússia para atacar refinarias de petróleo, centros de comando e bases aéreas. Esses lugares antes eram considerados zonas seguras, longe dos perigos da linha de frente. Agora, viraram alvos em potencial, forçando o exército a espalhar suas defesas aéreas para proteger tudo. Descendo na cadeia de comando, a pressão só aumenta. Os oficiais de logística, responsáveis por mover suprimentos, enfrentam uma tarefa impossível. O principal meio de transporte, a ferrovia, virou uma aposta arriscada. Um trem cheio de equipamentos ou combustível é um alvo enorme, lento e quase impossível de esconder. Como vimos, um único ataque de drone pode acabar com semanas de suprimentos. Isso obriga o uso de métodos menos eficientes, como comboios de caminhões, mas esses também são vulneráveis. Uma fila de caminhões na estrada é tão fácil de ser vista e atacada por um drone quanto um trem nos trilhos, criando um pesadelo para quem tenta abastecer o exército. Para os soldados no chão, a pressão é pessoal e imediata. O olho do drone está sempre lá. Ele vê tudo. Um soldado que sai da trincheira para respirar pode ser visto. Um grupo de soldados reunido para comer pode ser visto. Um caminhão levando água pode ser visto. Antes, soldados podiam se sentir seguros numa trincheira ou bunker reforçado. Agora, drones mudaram isso. Alguns são feitos para voar direto para dentro de bunkers ou trincheiras, antes de explodir. Não existe mais lugar realmente seguro no campo de batalha. Essa vigilância constante cria um estresse psicológico enorme. Essa pressão de cima a baixo faz todo o exército russo operar sob um conjunto novo e mais difícil de regras. Cada ação, por menor que seja, precisa ser pensada do ponto de vista do drone. Dá para ver do céu? Como esconder esse movimento? Vale o risco sair de onde está? Esse cálculo constante desacelera tudo. Deixa o exército menos flexível, menos eficiente e mais previsível. O olho que tudo vê do drone não só observa a guerra, mas molda cada decisão e movimento, dos grandes planos estratégicos ao simples ato de um soldado tentando sobreviver mais um dia. O dia para uma unidade de drones ucraniana começa muito antes do sol nascer. Em um posto de comando improvisado e escondido, muitas vezes num porão ou abrigo reforçado, a equipe se reúne. O ar fica carregado com cheiro de café, eletrônicos e uma certa tensão. A primeira tarefa é o reconhecimento. Drones pequenos e silenciosos de vigilância são lançados no céu cinza antes do amanhecer. O trabalho deles é ser os olhos da equipe, sobrevoando as linhas inimigas para ver o que mudou durante a noite.
Eles procuram novas trincheiras, veículos escondidos ou qualquer sinal de movimentação de tropas. O vídeo chega em tempo real às telas no posto de comando, onde operadores analisam cuidadosamente a paisagem em busca de alvos. Conforme a manhã avança, a missão muda de observação para ação. Quando um alvo é identificado, talvez um grupo de soldados montando um morteiro ou um caminhão entregando munição, começa a fase de ataque. A equipe prepara um drone FPV, ou First Person View. Esses são os caçadores. São mais rápidos, ágeis e carregam explosivos. O operador coloca um par de óculos especiais que mostra exatamente o que a câmera do drone vê, dando a sensação de estar pilotando de dentro do cockpit. Com mãos experientes, o piloto lança o drone e o guia até o alvo identificado pelo drone de vigilância, desviando de árvores e voando baixo para evitar ser detectado. O meio do dia é um ciclo incessante dessa atividade. Encontrar, atacar, repetir. A equipe pode passar 1 hora caçando infantaria em um setor das trincheiras. Na hora seguinte, pode ser chamada para apoiar uma unidade amiga sob fogo, encarregada de atingir um ninho de metralhadora inimigo. Depois, surge uma nova prioridade. Chega a informação de um veículo blindado russo se posicionando. A equipe rapidamente muda de tática, lançando um drone maior, com uma ogiva mais potente, feita para penetrar blindagem. Eles trabalham em turnos, já que o foco intenso necessário para pilotar drones FPV é mentalmente exaustivo. Não existe pausa longa para almoço, só lanches rápidos entre as missões. Quando a noite se aproxima, a missão muda de novo. Com a luz indo embora, os ataques ficam mais difíceis. O foco volta para a vigilância e operações noturnas. Drones equipados com câmeras térmicas são enviados para vigiar movimentos inimigos sob o manto da escuridão. Esses drones térmicos enxergam o calor de soldados e veículos, tornando impossível se esconder. A unidade continua monitorando o inimigo a noite inteira, acompanhando patrulhas e atividades de suprimento. Vão usar essas informações para planejar as operações do dia seguinte. Para a equipe de drones, a guerra não para quando o sol se põe. O ciclo de vigiar, caçar e atacar é um trabalho de 24 horas por dia. Para o soldado russo na linha de frente, o mundo encolheu. Agora ele se resume aos espaços apertados e enlameados de uma trincheira, ou então ao escuro e úmido de um porão. O perigo constante e zumbidor dos drones ucranianos mudou, de forma fundamental, o que significa ser soldado. Em guerras anteriores, um soldado só enfrentava perigo direto durante uma batalha ou em uma patrulha. Agora, o perigo é uma condição permanente. O simples ato de sair de um abrigo pode ser uma sentença de morte. O céu, que antes parecia um espaço vasto e vazio, agora está cheio de predadores invisíveis. Isso criou uma atmosfera de medo e paranoia constante. O movimento ficou lento, deliberado e, sinceramente, apavorante. Os soldados não podem mais caminhar com confiança de uma posição para outra. Em vez disso, precisam se mover em pequenos e rápidos disparos, de uma cobertura à próxima. Eles aprendem a ficar próximos ao chão, usando cada cratera e parede destruída como proteção. Qualquer movimento em campo aberto é um risco calculado. Os veículos que deveriam dar mobilidade acabam virando alvos para ataques de drones. Por causa disso, as tropas muitas vezes são forçadas a se deslocar a pé, percorrendo longas distâncias em jornadas exaustivas e estressantes pela chamada Zona Cinza, aquela terra de ninguém entre as linhas de trincheiras, onde a atividade de drones é mais intensa. O impacto psicológico dessa vigilância constante é enorme. Os soldados relatam a sensação de estarem sendo observados o tempo todo. E, infelizmente, estão certos. Eles nunca conseguem relaxar de verdade. O sono é frequentemente interrompido pelo som distante de um drone, aquele zumbido que já dispara o pânico imediato. Os refúgios tradicionais do campo de batalha, a caverna, o bunker, a retaguarda,
oferecem pouco conforto. Drones podem lançar explosivos com precisão, e alguns são pequenos o bastante para passar por janelas abertas, ou até por dutos de ventilação. Essa sensação de impotência, de não ter um lugar seguro para se esconder, corrói o moral mais rápido do que qualquer ataque inimigo. Essa nova realidade forçou uma mudança de comportamento. As tropas russas aprenderam a se adaptar. Mas essas adaptações têm um preço. Elas passam mais tempo debaixo da terra, o que leva ao isolamento e à falta de saneamento. Se movimentam menos, o que dificulta a rotação das tropas, a entrega de suprimentos ou até mesmo a realização de ataques eficazes. Começaram a pendurar redes sobre trincheiras e veículos, uma medida desesperada conhecida como gaiolas de Kopp, para tentar barrar os drones. Às vezes funcionam, mas não são uma solução perfeita. O drone colocou o soldado russo numa postura defensiva e reativa, transformando a própria sobrevivência diária em sua principal missão. A campanha de drones da Ucrânia tem um foco claro e estratégico: sufocar a máquina de guerra russa, cortando seu suprimento de combustível. Exércitos modernos dependem de petróleo, e ao atacar sistematicamente a infraestrutura energética da Rússia, a Ucrânia busca basicamente fechar a torneira. Essa estratégia opera em duas frentes. A primeira é atacar as longas e vulneráveis linhas de suprimento que levam combustível até a linha de frente. Como mostram as pesquisas, esse tem sido um esforço bem-sucedido e contínuo. Por exemplo, em julho de 2025, um ataque de drone destruiu um trem de combustível no Oblast de Rostov, um importante centro logístico para as forças no sul da Ucrânia. O ataque não só destruiu o combustível, mas também danificou a ferrovia, interrompendo todo o tráfego militar por um período crítico. Esses ataques a trens têm se tornado mais frequentes e sofisticados. Em agosto de 2025, ocorreram vários ataques bem-sucedidos em territórios ocupados. Um trem foi atingido perto de Tokmak, elo vital para o abastecimento das forças russas no sul e em direção à Crimeia. Outro foi atingido perto de Dzhankoi, um grande centro de transporte na própria Crimeia. Esses ataques não são aleatórios. A inteligência ucraniana e os operadores de drones planejam cada ação cuidadosamente para causar o máximo de interrupção possível. Eles sabem que trens são alvos perfeitos. São grandes, seguem rotas previsíveis, e um único ataque pode ter um impacto desproporcional, destruindo grandes quantidades de combustível e bloqueando os trilhos por dias. A segunda frente dessa guerra do combustível é ainda mais ambiciosa: atacar a fonte. Drones ucranianos de longo alcance agora voam profundamente no território russo para atingir as refinarias de petróleo que produzem o combustível desde a origem. Esses ataques mostram uma capacidade nova e impressionante. Por exemplo, em 3 de outubro de 2025, drones ucranianos atacaram com sucesso a refinaria Orsk Nefteorg Zintes, em Orsk, uma instalação localizada a quase 1.400 quilômetros da linha de frente. Na mesma noite, outra grande refinaria, a Kirish Nefteorg Zintes, na região de Leningrado, uma das maiores da Rússia, também foi atingida. Esses não são apenas ataques simbólicos, são golpes diretos no poder econômico e militar da Rússia. O impacto desses ataques às refinarias é significativo. Cada ataque bem-sucedido reduz a produção russa de gasolina e diesel. Isso pode levar à falta de combustível não só para o exército, mas também para o mercado interno, pressionando economicamente o Kremlin. Refinarias danificadas levam meses ou até anos para serem consertadas, especialmente com as sanções internacionais dificultando a obtenção de peças de reposição. Ao atingir tanto as instalações de produção quanto a rede de distribuição, a Ucrânia trava uma campanha abrangente para degradar a capacidade logística russa. É uma estratégia lenta, desgastante, mas a cada trem incendiado e refinaria danificada, fica mais difícil para a Rússia manter seus tanques em movimento e seu exército lutando. Diante dessa ameaça de drones cada vez mais implacável e sofisticada,
O exército russo está correndo atrás de soluções eficazes. O problema é que defender-se contra milhares de drones pequenos, rápidos e baratos é extremamente difícil. Os sistemas tradicionais de defesa aérea, projetados para abater aviões e mísseis grandes, muitas vezes não funcionam contra esses alvos menores. E claro, disparar um míssil caríssimo para destruir um drone de $1.000 não é um caminho sustentável. A Rússia agora está numa posição reativa, obrigada a correr atrás de uma forma de guerra que pegou a liderança militar de surpresa. Na linha de frente, as adaptações são muitas vezes improvisadas e até desesperadas. O sinal mais visível dessa luta é a proliferação das chamadas Cope Cages, grades e redes de metal soldadas em tanques, artilharia e até caminhões. A ideia é detonar o drone antes que ele atinja a blindagem principal do veículo. Embora essas gaiolas possam funcionar contra drones mais simples, drones ucranianos mais avançados já usam cargas duplas ou atacam de outros ângulos para superá-las. Soldados também recebem espingardas para tentar derrubar drones, uma defesa de último recurso que mostra a falta de uma solução sistemática. Essas medidas revelam um exército se adaptando de forma individual, não por meio de uma estratégia coordenada de cima para baixo. O esforço para proteger a logística ferroviária também está se mostrando um enorme desafio. A Rússia começou a instalar redes antidrone sobre algumas locomotivas e trechos importantes de trilhos. Eles tentam operar trens em horários irregulares, muitas vezes à noite, e usam rotas menos diretas para evitar áreas conhecidas de operação de drones. Mas a rede ferroviária é vasta, atravessa milhares de quilômetros. É impossível proteger cada metro. Um drone de vigilância pode simplesmente esperar e mais cedo ou mais tarde, um trem vai passar. A fraqueza fundamental, um alvo grande, previsível em um caminho fixo, permanece. E a Ucrânia continua explorando isso de maneira eficaz. Atrás das linhas, a Rússia tenta aumentar sua própria produção de drones e suas capacidades de guerra eletrônica, ou EW. Sistemas EW podem interferir no sinal entre o drone e seu operador, fazendo com que ele caia ou volte para casa. Embora a Rússia possua sistemas EW eficazes, a cobertura deles não é completa. Unidades ucranianas de drones já aprenderam a identificar e evitar essas zonas, ou a usar drones capazes de operar de forma autônoma, sem sinal constante. A Rússia também tenta atacar instalações de produção e pontos de lançamento de drones ucranianos. Isso criou um novo tipo de jogo de gato e rato, mas, por enquanto, a Ucrânia parece ter vantagem em inovação e flexibilidade tática, deixando o exército russo tentando tapar os buracos em suas defesas frágeis. O que estamos testemunhando na Ucrânia é mais do que uma nova tática. É uma revolução nos assuntos militares. O uso generalizado e inovador de drones FPV está, de fato, remodelando o campo de batalha moderno, de um jeito que não se via desde a introdução do tanque ou do avião. Essas armas pequenas, baratas e altamente eficazes democratizaram o poder aéreo. Agora, uma unidade pequena de soldados com alguns drones pode alcançar efeitos que antes exigiam um esquadrão inteiro de força aérea. Eles embaralharam as linhas entre a linha de frente e a retaguarda, entre ação tática e impacto estratégico. As lições aprendidas nos campos e céus da Ucrânia estão sendo estudadas atentamente por exércitos do mundo todo. O conflito mostrou que um exército convencional grande pode ser contido, e sua logística paralisada, por um adversário que sabe usar um grande número de drones pequenos com maestria. A imagem de um drone FPV barato, destruindo um tanque de milhões de dólares ou descarrilando um trem de suprimentos crítico virou símbolo dessa nova era da guerra. Isso prova que superioridade tecnológica não é só ter as plataformas mais caras e avançadas, mas também conseguir se adaptar e inovar mais rápido que o inimigo. Essa revolução ainda está no começo. À medida que a tecnologia avança, os drones vão se tornar ainda mais capazes.
Já vemos a integração de inteligência artificial, que permite aos drones identificar e atacar alvos de forma autônoma, mesmo se o sinal do operador for bloqueado. Vamos ver enxames de drones, com dezenas ou até centenas deles, coordenando ações para sobrecarregar defesas. O jogo constante de medidas e contramedidas só vai acelerar, impulsionando a inovação em ritmo frenético dos dois lados. No fim das contas, a história do drone ucraniano é uma história de engenhosidade e adaptação. É sobre como uma nação, enfrentando um agressor maior e melhor equipado, usou uma tecnologia nova para equilibrar o jogo. Os trens em chamas, os soldados aterrorizados nas trincheiras e a pressão incessante sobre a máquina de guerra russa são provas do poder dessa revolução. A guerra na Ucrânia não é apenas uma luta por território. É também um vislumbre do futuro dos conflitos, um futuro que será moldado, em grande parte, pelo olhar atento e o ferrão afiado do drone de combate.